Olha, minha rapaziada, eu sei que aqui no Rio de Janeiro a galera gosta bem menos de rock do que aí em Curitiba. Mas tem um rock que, pô, não sei nem onde eu aprendi, mas eu aprendi que é aquele entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. É fazer valer a pena. E é basicamente sobre isso o vídeo. Deixar um pouquinho de lado a emoção, falar um pouquinho mais sobre a razão. Atlético Goiás se aproxima e a gente já começa a vislumbrar o time titular. E esse cara, ele aparece como um possível titular. Eu não vou dizer que ele vai ser titular, apesar de estar treinando junto à equipe titular, porque eu sei que existe todo um receio de escalar o Bruno Zapelli na Arena da Baixada. E eu não consigo entender o porquê. Desculpa, assim, ninguém nunca conseguiu me provar um ponto que não é benéfico você ter o Bruno Zapelli em campo. Mas a questão não é essa. A questão é dentro de campo. A real contribuição dele, o real impacto dele. E é isso que eu quero debater. Se você gosta ou não do jogador, aí é direito seu. E eu acho que a gente vem de um clássico que o Juliano ele até foi bem, tá? Não vou falar que o Juliano foi mal contra o Coritiba, não. Achei até que ele foi bem, 6 passes decisivos no jogo. Mas o Atlético não conseguiu contra o rival o que o Zapelli proporcionou contra o Amazonas. Que é aquela chance real de gol. Que é aquele passe-chave, aquele passe decisivo, aquele passe que quebra a linha, aquele passe que bota o companheiro na cara do gol. Isso eu tô ignorando a assistência, porque o Zapelli ele bota o Luiz Fernando na cara do gol logo no começo do jogo. Ele bota o Cauã em condição de fazer o gol ainda no primeiro tempo. Ele dá uma assistência maravilhosa pro gol anulado do Luiz Fernando. Então, essa efetividade do Zapelli de criar as situações de gol, ela é muito representativa. Não é à toa que se você pegar a média de minutagem do Bruno Zapelli em comparação do Josué, que é o meia com mais chances criadas no Campeonato Brasileiro da Série B, você vai ter ali uma proporcionalidade muito clara. Então, para um time que precisa produzir mais do que produziu no Clássico, para um time que precisa gerar situações mais perigosas que gerou no Clássico, para mim não faz sentido nenhum a gente insistir em um meia que produz menos do que o outro. E desculpa, adoro o João, para mim seria meu titular. Entendo a importância do Juliano, mas se você botar na ponta do lápis, o Zapelli produz mais que os dois juntos. Isso por si só já deveria ser um argumento suficiente pra gente ter o Zapelli no time titular. Mas vamos se aprofundar, beleza. O jogo contra o Goiás deve ser um jogo onde o Atlético tem a bola, onde o Atlético comanda as ações do jogo. E eu acho que o Zapelli ele tem um pontinho que ele é muito legal, que o Zapelli, independente da estratégia que o Atlético optar a jogar, se o Atlético optar por ser um time mais com a bola, ou se o Atlético optar por um jogo de transição, eu acho que a qualidade do Bruno Zapelli ela consegue se adaptar de maneira muito clara. E eu acho que isso é um diferencial gigantesco do jogador. Se o Atlético opta a jogar num jogo de transição rápido, direto, atraindo o adversário para atacar as costas, como fez contra o Amazonas, e o Zapelli teve uma grande atuação, ele consegue se adaptar, porque ele faz muito bem esse papel de flecha, de arco no caso, né, para acionar aí sim as flechas. Então o Atlético ele também tem que proporcionar um contexto que seja compatível para que o Zapelli possa ter o melhor rendimento possível. Então, que seja, mesmo jogando um jogo que não tenha tanta posse de bola, um jogo agressivo com movimento para atacar a profundidade para o Zapelli conseguir encontrar esse passe. E nesse ponto de progressão, nesse passe em profundidade, desculpa, gente. O Zapelli ele é muito bom, talvez um dos 3 melhores do futebol brasileiro. Então, pro rendimento do Zapelli nesse cenário, o Cauã precisa atacar espaço, Esquivel, Luiz Fernando. Naturalmente, a gente deve ter o primeiro momento de Mendonça. Naturalmente, a gente deve ter o primeiro momento de Viveiros. Então, dentro dessa estratégia, o Zapelli já mostrou que pode ser desequilibrante. E eu vou te falar, eu acho que é o jogo que o Odair ele vai optar daqui pra frente. Então, pra mim, o Zapelli ele passa a ser uma peça que faz muito sentido dentro do jogo do Odair. Pra mim, o Zapelli é uma peça que faz, assim, é muito compatível com as ideias do Odair e potencializa muito o jogo que o Odair pensa que é fundamental, sabe? Então, eu acho que só isso já faz o Zapelli também ganhar um pouquinho mais de moral de ter um pouquinho mais de sequência como titular. Eu vi muita gente quando o Zapelli foi pro banco falando: ah, mas o Zapelli tá perdendo espaço. Gente,
qualquer pessoa que trabalhe com Zapelli e não tenha uma visão enraizada pra corneta, vai conseguir perceber o quão diferente o Zapelli é. Independente do título que você dê a ele. Pode ser craque, pode não ser craque, a questão não é essa. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom passador. E o jogo precisa de passe. Um bom time coletivamente precisa de conexões, precisa de associações. E o Zapelli ele oferece exatamente esse tipo de jogo. Então, pensando num Atlético melhor, passa pelo Bruno Zapelli também. Porque com a evolução, primeiro um time de transição, que vai se estabelecendo, vai se estabelecendo, vai se estabelecendo, até começar a ser um time de associação, que tem mais a bola, que finaliza mais. Que às vezes pode ser um cenário que a gente vai encontrar contra o Goiás, já que a gente tá falando de um jogo do Atlético em casa, um Atlético com compromisso de pontuar. Então, no final das contas, é um sentimento que o Zapelli também se adapta a esse cenário de fazer um Atlético versátil e fazer um Atlético tecnicamente muito pronto para encontrar os caminhos contra uma defesa que pode ou se fechar ou tentar pressionar alto. Então, pro sucesso do Atlético, é um processo, né? Que é fazer essa bola e chegar com qualidade no último terço. Seja em progressão ou seja com associações em espaço curto para chegar no gol adversário num ataque mais posicional. Mas o caminho do Atlético é indiscutivelmente esse. E passa pelo Bruno Zapelli. Que pra mim, volto a dizer, é um dos melhores meios do futebol brasileiro nessa capacidade de passe. E eu acho que ao invés da gente ficar numa rota de colisão com as características do Zapelli, algo que eu acho que de alguma maneira a torcida do Atlético faz muito, a gente poderia aceitar o que o Zapelli é. Que é esse passador, que é esse cara dinâmico, que é esse cara do ritmo, que é esse cara do passe em profundidade, que é esse arco. Ah, mas ele não decide jogos. Gente, um cara que tem um número de assistências absurdo do Zapelli desde que chegou no futebol brasileiro, o número de chances criadas absurdo do Zapelli desde que chegou no futebol brasileiro, ele decide. O grande ponto é, será que a gente tinha as peças certas para aproveitar as oportunidades que o Zapelli ele tinha essa capacidade de criar, essa capacidade de desequilibrar? Às vezes o Zapelli estava fazendo o papel dele e o restante do time do Atlético não. Por isso que eu acho que às vezes é um ponto de reflexão, sabe? E um ponto que transcende o individual. Essa percepção individual do jogo, ela faz muito sentido. Mas às vezes a percepção coletiva, ela explica mais do que a percepção individual. Enfim, pra mim, titular absoluto, carimba, titular absoluto. E pra mim, uma peça que faz muito sentido dentro do contexto clube Atlético Paranaense. Cara, às vezes eu olho esse computador, tá bonito pra caramba esse estúdio, eu só não posso deixar essa lâmpada aparecer aqui, porque às vezes eu dou uma viradinha aqui, ó. Toma ali, lâmpada. Forte abraço, tamo junto, é nóis, rapaziada.